nessa noite, então, em que vamos estudar o capítulo 8, Socorros Inesperados. Então, o resumo do capítulo hoje ficou com o nosso querido irmão Vitor. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo e fique à vontade. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos os companheiros do nosso grupo, irmãos e irmãs, que Jesus possa estar conosco nesse instante. Então, o resumo do capítulo 8 de Transição Planetária, a gente anotou as seguintes disposições. Ainda surpreso com os acontecimentos ocorridos no capítulo anterior, Manuel Filomeno de Miranda ia percebendo a envergadura da tarefa que o grupo estava investido, bem como da capacidade de trabalho que o Dr. White ia desvelando aos poucos para o grupo. Fomos informados que os guias da Indonésia pediram auxílio espiritual às comunidades do além, demonstrando, assim, os labores são pré-estudados com critério, examinando-se possibilidades de êxito ou fracasso, para que o plano avance com segurança para a meta definida. Relembra Manuel Filomeno que, quando soaram as cornetas na colônia onde ele estava, naquela manhã de 6 de dezembro, todos nos recolhemos à oração, porque, de imediato, o nosso serviço de comunicação informou-nos sobre a grande tragédia, a qual acompanhamos seus infaustos acontecimentos. Dizia Manuel Filomeno que desconhecia os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação da ajuda no mundo espiritual. Pôs, então, ele a observar os espíritos aflitos que se deixaram atrair pela palavra sábia do Dr. White e que agora dependiam dos esforços do nosso grupo para a sua renovação. Organizações especializadas que atenderam a este apelo para o devido atendimento a esses arrependidos que se apresentavam assinalados por graves enfermidades psíquicas e emocionais. Olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente. Esses espíritos estavam em uma faixa especial para que não se misturassem àqueles que estavam despertando do torpor da desencarnação. Alguns choravam, outros permaneciam hebetados e mais outros apresentavam-se enlouquecidos. Considerando algumas interrogações a respeito do diálogo mantido entre o Dr. White e a legião de agressivos, Manuel Filomeno indaga ao benfeitor Dr. White a respeito, principalmente, da estruturação da linguagem. Então, ele vai falar, tendo-se em mente que os indigitados irmãos que vieram agredir-nos estavam estruturados na linguagem nacional, não entendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que tivéramos ocasião de ouvir? Utilizei-me da onda mental sem a sua verbalização em palavras, em face das circunstâncias e dos pensamentos que a elaborava, os irmãos aflitos escutavam, ouviam na sua língua de comunicação habitual por estar vibrando na mesma faixa de pensamento. A linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Na discussão que travamos com o chefe rebelde, usamos a formulação da língua inglesa, que eram captadas no indonésio, no português, no filipino. Portanto, igualmente pelo nosso grupo,
de cooperadores procedentes dos países em que se comunicam esses idiomas. A seguir, Manuel Filomeno percebe que um veículo estaciona um pouco distante, do qual veículo saltaram alguns cooperadores do bem que se aproximaram, apresentando-se ao Dr. White para o devido atendimento. Tratava-se da ajuda solicitada aos responsáveis pelo acolhimento e cuidados em relação aos irmãos arrependidos que se haviam proposto à renovação e entendimento. Os operários da caridade, então, passaram a assistir esses sofredores, conduzindo-os um a um total de 80, ao transporte, que pairava a 1 metro, mais ou menos, acima do solo. E tão logo foram acomodados, essa nave decolou com velocidade para a região em que demandava. Menos de 2 horas antes, aqueles irmãos que foram objeto dessa atenção, eles foram recolhidos e muitos acreditavam-se pertencentes ao mundo infeliz da erraticidade inferior, enquanto que agora, após o atendimento, rumavam na direção da felicidade que haviam desdenhado por décadas de loucura e ignorância. Os irmãos recém-despertos pela nossa atividade, aqueles cujos laços foram desligados no período da tsunami, encontravam-se em área próxima, sobre um gramado verdejante, podendo desfrutar da claridade do dia que amanhecia, e foram recambiados para a colônia de refazimento, graças aos inúmeros trabalhadores polinésios, alguns procedentes de ilhas próximas. Dr. White convidou-nos ao retorno à nossa sede por algum tempo e, usando a volitação com todo o grupo, chegamos à comunidade que se encontrava em plena movimentação. Era um hospital a céu aberto, com alguns pavilhões, onde eram recolhidos os pacientes mais agitados do que propriamente um lugar de repouso. O benfeitor, que nos recomendava 4 horas de revigoramento, de prece e reflexão, liberou-nos para o repouso necessário. Enquanto na Terra, abraçando as tarefas da doutrina espírita, Manuel Filomeno de Miranda começa a pensar como que seria a vida fora da vestimenta carnal, sem o conseguir em plenitude. Por mais que ele procurasse encontrar parâmetros para facilitar-lhe o entendimento, tudo quanto concebia era muito pálido em relação à realidade da qual ele se encontrava como encarnado. É muito difícil estar-se mergulhado no mundo dos efeitos, né, no plano carnal, tentando entender as causas. A única constatação é de que há vida em toda parte, movimento e ação, sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente, de onde nos originávamos. Orou ele, segundo nos relata, em favor desses irmãos em processo de renovação, bem como aqueles que se haviam rebelado contra os divinos códigos e que se encontravam de volta como náufragos vencidos, mas que sobreviveram. Suave paz, diz ele, dominou-me, arrebatando-me pelo sono, facultando-me um sonho feliz em região de beleza quase inimaginável. Ali, tudo eram sons, harmonias, o vento que perpassava pelo arvoredo e as flores que desabrochavam emitiam musicalidade especial. Continua ele, suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis naqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz, a que ainda não tivera acesso
por falta de méritos compreensíveis. Amanhecia, diz ele, em nossa comunidade, e com o coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para as nossas tarefas. Esse seria o nosso resumo do capítulo 8º do livro Transição Planetária. Muito obrigada, querido Vitor. Sempre muito bom ouvi-lo. Para dar sequência aos nossos estudos, então, nós vamos convidar o nosso irmão João para fazer os aprofundamentos. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, amigos. É uma grande alegria estar novamente nesse grupo de estudo. Então, nós resolvemos... Espera aí, só um pouquinho que eu troquei aqui. Eu coloquei a Jussara como destaque, desculpa, só um pouquinho. Pronto, agora eu vou tirar ela. Pode deixar ela como destaque. Não nada mal, né, João? Não. Então, nessa primeira parte aqui, nós resolvemos nos aprofundar em 2 assuntos, tá? O primeiro é logo na primeira frase, que um incidente inesperado colheu-nos de surpresa, que certamente não o fora para o nosso mentor, em razão da sua admirável faculdade premonitória. Vamos falar um pouco de premonição, porque é um assunto difícil de entender, e o Espiritismo nos ajuda a conhecer melhor a premonição, profecia, mas ainda tem muita gente que tem dúvidas de como funciona uma premonição, no sentido de que existe, o futuro está escrito, não pode ser mudado, etc. Então, começamos com o que o Espiritismo nos diz, que premonição é a faculdade que todos temos, em maior ou menor grau, qual possibilita o conhecimento antecipado de fatos ou situações futuras, ou seja, possibilidade de nós sabermos do futuro. Um exemplo bem simples que a gente sempre usa nos nossos estudos, quando a gente chega nessa sessão, você está no alto de uma montanha, tem uma estrada que você está vendo um carro subir pela estrada. E ali, mais para frente na estrada, você vê um grande buraco. Então, a sua previsão do futuro é que o carro vai cair no buraco. Mas pode acontecer que furar um pneu, o carro para, pode ser que o motorista desista de subir, resolva dar a volta e descer. Então, a sua previsão do futuro é uma previsão que é condicionada ao livre-arbítrio de quem está dirigindo o carro. Isso é um exemplo bem simples. Aí vamos entender um pouco melhor o que os espíritos nos falam. Os espíritos superiores nos afirmam que, em princípio, o futuro é ocultado ao homem e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, quando é que essa visão pode ser revelada? Quando é que a gente pode ter uma visão premonitória? Os espíritos superiores continuam, explicando também, isso está no Livro dos Espíritos. Quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa. Ou seja, somente é permitida a revelação dos fatos futuros quando houver um interesse superior ou então tendo como objetivo o benefício de uma coletividade e não do individual. E aí nós voltamos ao livro onde o Dr. White recebeu, em razão da sua faculdade premonitória, o aviso de que ele teria a possibilidade de enfrentar esse grupo de espíritos rebeldes que estudamos no capítulo anterior e que teria de, obviamente, ele estava preparado para esse acontecimento. Quanto mais a gente evolui espiritualmente, moralmente, intelectualmente, mais essa habilidade se desenvolve no sentido de que quando você conhece a teoria das probabilidades e entende que existe uma grande probabilidade de acontecer alguma coisa no futuro,
de acordo com o que está acontecendo no presente, você tem essa capacidade premonitória muito mais desenvolvida. Mas isso simplesmente é uma consequência da sua evolução. Então, é importante a gente lembrar que sonhos, premonições e profecias são probabilidades e não certezas. Eles podem representar algo muito diferente ou até mesmo oposto daquilo que foi percebido, compreendido ou interpretado. Porque temos sempre a carga emocional envolvida, que nunca pode ser desconsiderada e nem deve ser desconsiderada, porque a responsabilidade de quem está fazendo essa premonição ou profecia é muito importante e tem que ser levada em conta. O que isso significa? As nossas inclinações e as nossas tendências podem causar um desvio prejudicar a nossa objetividade em ser capaz de fazer essas premonições, porque quando a gente quer fazer uma premonição que seja conveniente para nós, a gente pode distorcer o resultado dessas nossas interpretações. Premonições para encarnados vêm muito em sonhos. E os sonhos, como a gente sabe, e a gente já andou estudando por aqui, o que a gente traz dos sonhos são pedaços de nossas experiências no mundo espiritual. E aí, o nosso cérebro, que tem a capacidade de ligar essas lembranças, acaba criando condições que talvez não sejam a realidade do que a gente está trazendo e recordando. Existem algumas premonições famosas, por exemplo, Abraham Lincoln viu num sonho exatamente o enterro dele, a cena dele sendo velado na Casa Branca, contou para sua mulher, Mary, e ela falou para ele que não acreditava nisso, para ele esquecer isso, e no fim se revelou que era exatamente o que ele tinha sonhado, ou seja, ele teve a capacidade de ver o futuro do que ia acontecer com ele. Estava escrito? Não. Sempre o assassino poderia ter sido prevenido de entrar no teatro, poderia ter mudado de ideia, então ele viu uma coisa que tinha uma grande probabilidade de acontecer, mas nunca é certeza, lembrando sempre do nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente fala de profecias, premonições, sonhos, é bom a gente entender que sim, existem, sim, são reais no sentido de que nós temos a capacidade de prever coisas que podem acontecer, inclusive baseado no nosso plano reencarnatório. A gente tem decisões tomadas que podem ser uma previsão do nosso futuro, mas sempre sujeito ao livre-arbítrio, tá? Isso é muito importante. Num parágrafo seguinte, quando Manuel Filomeno de Miranda fala que na manhã de 6 de dezembro soaram as cornetas em nossa colônia, você tem aí também um caso de previsão do futuro, porque a gente sabe que o tsunami aconteceu no fim de dezembro, 27 de dezembro, se eu me lembro direito a data, 27, acho que foi. Então, 3 semanas antes, o mundo espiritual já estava com o conhecimento de uma grande tragédia que deveria acontecer e cujas preparações começaram a ser feitas. E aí a gente viu a preparação da colônia espiritual, que estavam montando o hospital onde o Manuel Filomeno de Miranda acompanha os espíritos e que fala mais nesse capítulo. Ou seja, a previsão, a premonição, previsão do futuro no mundo espiritual, sempre baseado no conhecimento da geologia da Terra, no conhecimento da possibilidade de acontecer um tsunami baseado num terremoto que eles sabem vai acontecer, permitiu ao mundo espiritual a preparação. Aí nós temos um assunto muito importante que é aqui, que é a parte do perispírito e os espíritos acordando e tendo problemas perispirituais.
mas a Jussara vai cobrir isso na pergunta dela, então a gente deixa para ela. A outra parte que eu queria cobrir é a parte do pensamento. Essa parte em que Manuel Filomeno de Miranda pergunta ao Dr. White que os irmãos falam a linguagem nacional, a linguagem da Indonésia, e não entendem outro idioma, porque vamos nos lembrar que quando desencarnamos, a nossa recordação é da última encarnação. E com isso, nós continuamos com o nosso corpo perispiritual, nosso perispírito refletindo a nossa aparência na última encarnação e o nosso conhecimento intelectual e evolução moral que a gente traz da nossa encarnação. Manuel Filomeno de Miranda pergunta: como foi possível travar-se um diálogo, se vocês lembram do capítulo anterior, onde o Dr. White falou com os espíritos revoltados que queriam expulsá-los, esse grupo de socorro queria expulsá-los do que eles chamavam de território deles. Emmanuel, no livro Sinal Verde, no prefácio do livro Sinal Verde, fala: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. No mundo espiritual, nós sabemos, não só no mundo espiritual, nós sabemos que o pensamento, ele não se exprime em palavras. O pensamento, quando você recebe, por exemplo, uma comunicação de um médium recebe uma comunicação de um espírito, a conexão se faz não através de palavras, mas através de pensamento com pensamento, conexões vibratórias. Então, fazendo um parênteses aqui para o que a gente chama de médiums que dão comunicações em linguagem que eles não falam. O médium consegue dar comunicações em linguagem que eles não estão falando na presente encarnação, mas que eles falaram numa encarnação anterior. Mas o procedimento na mediunidade é diferente, porque o médium tem que usar os recursos verbais do conhecimento dele. Então, ele não pode se exprimir numa linguagem em que ele não tem conhecimento. Mas, no mundo espiritual, quando a gente pensa em pensamento com pensamento, ou seja, Dr. White emitindo pensamento em inglês, os espíritos entendendo o pensamento na língua local deles, o Manuel Filomeno de Miranda ouvindo em português. Isso é uma expressão que no mundo espiritual, um espírito do nível evoluído do Dr. White tem a capacidade de exprimir esse pensamento e esse pensamento ser traduzido para a linguagem do receptor entender. Allan Kardec, na Gênese, nos diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para os humanos. Então, no plano espiritual, tudo que encontramos é resultado de mentalização poderosa de espíritos desencarnados. Todas as construções que encontramos no plano espiritual, construções materiais, pensamentos e resultado de ações são a partir do pensamento. Então, André Luiz nos fala, em Mecanismos da Mediunidade, que assim que compreende-se perfeitamente que o material mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria, dor, otimismo, desespero, e que realmente não se reduzem a meras abstrações, representam turbilhões de força em que a alma cria
os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si os agentes de luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Ou seja, nossas criações mentais, através dos nossos pensamentos, criam o que a gente chama de formas-pensamento, em que acaba se dando a conexão no plano espiritual com outros espíritos. Então, nesse sentido, a ideia é um ser organizado. O pensamento dá forma à ideia e a vontade do espírito lhe dá força e direção. Na verdade, o conceito psicológico e físico dos pensamentos interagem, mas como nós não temos uma literatura, uma nomenclatura adequada para exprimir essa ideia, nós normalmente afirmamos que o pensamento apresenta um aspecto subjetivo, psíquico e um aspecto físico, material, ou seja, ele parte da ideia e se transforma em matéria e viaja pelo tempo, pelo espaço, através de matéria. Então, nessa explicação de pensamento e a diferença entre pensamento e palavras, a gente pode entender melhor como é que o Dr. White consegue se comunicar numa língua e os espíritos entenderem em outra língua completamente diferente, no filipino, no português, no indonésio, e ele está falando em inglês. E ele depois ele termina com um exemplo muito interessante. Ele fala que imaginemos uma orquestra sinfônica que nos alcança os ouvidos acompanhados por um coral que se expressa em determinado idioma e nós registramos a música e as vozes, penetramos no conteúdo, mas não entendemos as palavras que os cantores enunciam. Digamos, uma ópera que quem não entende italiano sente a música, se envolve na história, entende o que está acontecendo, mas não entende especificamente as palavras que os cantores estão cantando. O importante são o conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar defluente do seu efeito musical. Isso é o que o Dr. White nos diz. E por aí a gente pode entender como funciona todo esse processo de comunicação no mundo espiritual através de pensamentos e não através de palavras. Então, você absorve o pensamento emitido por um espírito mais evoluído e interpreta o pensamento de acordo com as suas próprias palavras, porque nós sabemos que a interpretação do nosso pensamento sempre é feita através de palavras. Então, isso era o que eu tinha para cobrir nesses dois temas aí que escolhemos para falar um pouco. Maravilha, João. Muito obrigada. Com certeza foram considerações profundas que atiçaram a nossa curiosidade para aprofundamento também. Agora nós convidamos a nossa querida irmã Tânia para dar seguimento. Boa noite, Tânia. Boa noite, Gisele. Boa noite aos queridos amigos, irmãos que fazem parte desse estudo. Que Jesus nos abençoe. Então, nós fizemos o destaque de alguns pontos para que trouxéssemos na literatura espírita conceitos que talvez já tivéssemos ouvido falar na própria linguagem de André Luiz, em alguns dos seus livros. O primeiro deles que eu destaco é o transporte, a expressão trazida por Filomeno, o transporte que pairava no ar a 1 metro do solo. E aí, quando nós vamos ao capítulo 10 do livro Nosso Lar, nós encontramos lá referências ao Aeróbus. Quando Lísias ele faz um convite a André Luiz para que eles fossem ao Bosque das Águas. E quando chegam na praça, ele diz a André que tinham que aguardar o transporte. E nós vemos, pela descrição,
que esse é um meio de transporte utilizado no mundo espiritual, que talvez numa aproximação mais rudimentar pudéssemos comparar aos metrôs e aos trens, né? Sendo uma forma de comparação ao olho na nossa visão material, né? E na nossa capacidade de imaginação. Então, quando eles estão naquele centro da praça, André Luiz observa a chegada, né, desse grande carro, esse carro que era suspenso ao solo, a uma altura de mais ou menos 5 metros, e que estava cheio de passageiros. E esses passageiros desciam o carro ele se aproximava mais ao solo e era semelhante a um elevador. E André Luiz, na descrição, ele refere que não era uma máquina que se tinha conhecimento na Terra e traz informações a respeito do material que era constituído aquele transporte, um material flexível que tinha um enorme comprimento e que parecia estar ligado a fios invisíveis devido ao grande número de antenas que possuía. Outro detalhe que André Luiz traz nesse capítulo do livro Nosso Lar, o capítulo 10, é com relação à velocidade que ele se deslocou, achando que a distância ela era grande, que eles percorreram, porque eles ficaram em torno de 40 minutos e o transporte ele fazia uma pausa a cada 3 quilômetros e, mais ou menos ao término dos 40 minutos, eles chegam, de fato, ao Bosque das Águas. Mas é interessante nós também voltarmos para este ponto, que mais adiante, no capítulo 33, há de novo uma referência ao aeróbus, mas em um outro ambiente. André Luiz ele havia se colocado à disposição para auxiliar aos samaritanos que estariam chegando após a meia-noite com espíritos que estavam sendo recolhidos do umbral para as câmaras de retificação. E André Luiz observa que aqueles espíritos, quando eles começaram a chegar, eles não vieram de aeróbus. E ele pergunta a Narcisa se não era possível usar aquele tipo de transporte no umbral. E ela diz que não, por conta da densidade da matéria. E aí ela faz uma comparação com os aviões e com os submarinos, dizendo que cada meio de transporte ele é trazido para uma região específica. E assim a espiritualidade, né, ela se utilizava, a depender do local, de aparelhos de transição. E que naquela zona era importante a presença dos animais, porque à frente dos carros, André Luiz observava a presença de cães. E aí ela disse que era um meio de estar guardando, servindo de guarda para aqueles que estavam sendo transportados. Então, esse foi o primeiro ponto que eu destaquei neste capítulo, que considerei importante nós fazermos uma revisão a respeito desse meio de transporte do mundo espiritual. Outro ponto que nós destacamos para as nossas reflexões diz respeito a um trecho deste capítulo, quando Filomeno de Miranda ele coloca que a misericórdia divina ela é luz para todos, sempre ao alcance de quem deseja receber. Quando eu fiz a leitura deste tópico, eu me lembrei de dois momentos diferentes, mas em zonas diferentes, mais semelhantes, que é apresentado pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda,
e um deles é no último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, no capítulo 16, que é intitulado Prosseguem os Espíritos, quando a rainha Santa Isabel, ela junto com uma equipe, ela vai se dispor em uma zona, né, uma zona bem trevosa, a recambiar espíritos em sofrimento, mas que eles desejavam a sua renovação. Era justamente há um destaque de Filomeno que ele coloca a questão do arrependimento, né? Então, alguns desses espíritos, eles clamavam pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus, e Filomeno observava que, quando ela lançava aquelas flores que se transformavam em redes luminosas, alguns desses espíritos, eles se seguravam nas redes e conseguiam ser recolhidos. Outros, eles se seguravam, mas caíam. E, naquele momento, Filomeno de Miranda não entendeu como se dava esse processo. E, posteriormente, ele soube que estes que não conseguiam sair, eles, de fato, não estavam arrependidos, mas amedrontados. E as vibrações que a rede carregava, elas não conseguiam segurar estes espíritos por falta de ter nesses espíritos a energia correspondente, que era justamente do arrependimento. Mas nós temos também, no livro No Mundo Maior, no capítulo 17, que é psicografia do Chico Xavier, através do espírito André Luiz, no livro, no capítulo intitulado No Limiar das Cavernas. Houve uma sugestão de André Luiz, ele participar junto a Calderaro, em uma zona muito trevosa, é uma zona de sofrimento, chamada, inclusive, de abismos purgatoriais. E a irmã Cipriana, ela era a responsável por estar naquele local, junto com um grupo, e quando André Luiz se apresentou, ela foi assim muito honesta em dizer que ele ainda não tinha condições de estar exatamente naquele local para onde eles estavam se dirigindo. E recomenda que André Luiz, junto com seu instrutor Calderário, eles permanecessem na superfície das cavernas. E aí André Luiz, ele começa a observar o quanto de sofrimento aqueles espíritos apresentavam ali. E muitos nem se davam conta da presença de outros. Então, ele pergunta, André Luiz pergunta a Calderaro, toda essa gente permanece desamparada, entregue a si mesmo? E aí Calderaro responde, não, funcionam aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica a abnegação. Todos são atendidos de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Então, é semelhante ao relato que nós trouxemos anteriormente da rainha Santa Isabel no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E aí ele complementa que as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é de esvaziar os enfermos. Então, quando Filomeno trata neste capítulo que nós estamos estudando, dessa presença da luz nas trevas, é para que nós possamos ampliar essa nossa visão de que em qualquer ponto de sofrimento, seja no mundo espiritual, seja na experiência corpórea, essa assistência
ela se faz presente. E aí, para poder finalizar este tópico, nós fizemos um recorte do livro Tormentos da Obsessão, está no capítulo 10, também trazendo um relato da assistência da Rainha Santa Isabel em uma região trevosa, atirando redes sobre o lamaçal. E essas redes, semelhante à descrição do livro novo, elas se tornavam luminosas. As cabeças se erguiam, percebendo a presença deste recurso salvador, e eles também, os espíritos também gritavam, né, chamando por Jesus, chamando pelos santos, pelos quais cada um tinha as suas devoções, mas, de fato, eram resgatados aqueles que se colocavam à disposição da renovação. Então, este foi o segundo aspecto que nós aprofundamos deste capítulo. O terceiro deles é algo que talvez a gente não tenha em outros momentos aprofundado, mas nós queríamos destacar o convite que o Dr. White faz para retorno à sede. E aí ele mostra, né, Filomena de Miranda faz a descrição do fenômeno de volitação. Então, alguns, ou talvez todos, né, já tenham ouvido falar que a volitação é este processo de deslocamento dos espíritos que vai acontecer a partir da força do pensamento. Na sua abordagem inicial, João trouxe, né, um pouco no aprofundamento na questão do pensamento, mas nós resumimos a volitação como esta capacidade que o espírito ele tem de fazer o deslocamento em seu plano, e a velocidade desse movimento, isso é que é o detalhe importante, vai estar associada ao grau de evolução do espírito. É adquirido conforme seja o seu progresso, né? Então, esse deslocamento dos espíritos no mundo espiritual, essa capacidade adquirida vai estar relativa ao grau de amadurecimento adquirido pelo espírito. E aí nós separamos de O Livro dos Espíritos 4 questões que estão presentes na parte 2ª do Livro dos Espíritos. No capítulo 1º, a parte 2ª trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, e o capítulo 1º, que é intitulado Dos Espíritos. E o tópico que nós destacamos é forma e ubiquidade dos espíritos. E aí vamos na questão 89, quando Kardec indaga aos benfeitores. Os espíritos, eles gastam algum tempo para percorrer o espaço? E aí a resposta que nós encontramos é sim, eles gastam, mas eles fazem com a rapidez do pensamento. Então, esta é a primeira conotação que nós vamos dar a esse processo de deslocamento. Então, sim, eu posso estar fazendo esse deslocamento de acordo com o pensamento. E aí vamos pensar, mas só os espíritos evoluídos podem estar fazendo este deslocamento, né? E aí vem na questão 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? E os benfeitores respondem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma está aí, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Aí vamos à questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Aí lembramos da referência de André Luiz em Nosso Lar, quando nós falamos, né, da questão do aeróbus,
que ele, naquele deslocamento do transporte, ele teve uma noção de que gastou mais ou menos 40 minutos nesse deslocamento. E aí nós podemos traduzir para este deslocamento que se dá através do pensamento. Quando os espíritos eles respondem que dá-se uma coisa e outra, e que o espírito ele pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada. E aí, por fim, nessas questões de O Livro dos Espíritos, tem a questão 91, quando Kardec indaga se a matéria ela se opõe como obstáculo ao espírito. E aí os benfeitores respondem que nenhum. Eles podem atravessar tudo, o ar, a terra, o fogo. Né? Aí, trazendo uma informação, ainda no livro No Mundo Maior, no capítulo 17, quando Calderaro, falando a respeito da volitação, ele diz que é um recurso que depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência, mas os voos mais altos do espírito só são possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, Calderaro também, ele leva em conta a própria natureza, fazendo uma comparação, né, com os corvos, que eles fazem voos baixos em busca de detritos, e que as andorinhas elas têm voos altos em busca da primavera. Eu achei assim belíssima essa comparação que ele traz. Né? Ainda no livro, nos Tormentos da Obsessão, no capítulo que é intitulado Experiências Gratificadoras, Filomeno de Miranda também faz uma abordagem sobre a volitação com a escrita que ele traz. Seria difícil para mim explicar o admirável fenômeno de volitação que nos reunia sobre a mesma vibração no harmonioso deslocamento. Via-se aproximando da Terra que se agigantava até parar no lugar sobrio. E aí, quando nós trouxemos aquela pergunta de O Livro dos Espíritos que abordava a respeito do tempo, Filomeno de Miranda, ele diz que nesse deslocamento que fizeram, pelos cálculos, eles levaram em torno de 20 minutos para sair de onde eles estavam e se aproximarem da crosta terrestre em uma região enfermiça que não apresentava nenhum sinal de vida. E, por fim, eu queria destacar, né, no aprofundamento deste capítulo, a questão da oração em favor dos irmãos em processo de renovação. Eu considero assim muito relevante nós estarmos atentos que a todo instante, né, a obra de Filomeno de Miranda, nos mais variados livros, nos falam da importância da oração. E aí eu queria fazer um destaque, inclusive, de Tormentos da Obsessão, quando Manuel Filomeno ele diz que para cada um de nós que aspiramos à felicidade e desejamos alcançar êxitos nos nossos empreendimentos, é preciso três recursos. E o primeiro que ele coloca é a oração. Aí ele vem trazendo em relação à paciência e ao trabalho elevado, que são os 3 aspectos que nos direcionam para o alcance da felicidade. E aí ele conclui dizendo que, a fim de manter o nosso pensamento em faixas superiores de reflexões, para que nós possamos evitar
esta sintonia com os espíritos inferiores, que são os nossos desafetos do passado e que estão aguardando um momento oportuno para, sintonizando conosco, alcançarem os propósitos de não favorecerem, não colaborarem com o nosso crescimento. Então, André Luiz, ou Filomeno de Miranda, ele fala sobre esta oração em favor desses irmãos que estão em processo de renovação, que também é uma forma de estarmos nos ajudando. Quando nós oramos pelos nossos desafetos, automaticamente nós estamos quebrando aquela onda de sintonia que momentaneamente pode se estabelecer pelo padrão de pensamento que estamos para vincular ou para não estar naquela onda de sintonia. Então, essas foram as nossas considerações a respeito do aprofundamento do capítulo. Excelente, Tânia. Eu estava aqui pensando, né? Vou fazer uma brincadeira com a Tânia, perguntar para ela se ela é professora. Parece que é professora mesmo. Na verdade, eu sou enfermeira, mas atuo como docente, né? Isso aí. Muito bom. Você tem uma didática que faz se tornar compreensível o assunto para todos. Obrigada, Tânia. Agora nós vamos passar para as perguntas que foram elaboradas, começando pela que foi feita para o Laudos responder. Então, a pergunta é assim: na página 79, o benfeitor informa que lhe foi recomendado 4 horas de revigoramento, de prece e de reflexão para um repouso necessário. Diz ainda na sequência que MPM teve um sonho feliz em região de beleza inimaginável e que esse sonho teria sido um desdobramento e visita alguma região feliz a que ainda não tiver acesso por falta de méritos. Pergunta: como é possível um espírito desencarnado se desdobrar através do sono? Como entender esse desdobramento? Não seria essa uma faculdade inerente aos encarnados somente, que deixam o corpo temporariamente para entrar no mundo dos espíritos? Meus queridos amigos, boa noite, de alegria de estarmos reunidos neste grupo aí magnífico de estudos e aprofundamentos. Parabéns a todos que nos antecederam no resumo e todas essas colaborações. Na pergunta que me cabe para falar a respeito do sono, dos sonhos dos espíritos, nós pegamos essa passagem de Manuel Filomeno de Miranda para realizarmos algumas reflexões. Porque quando vamos estudar o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec deixa um capítulo intitulado Sono e Sonhos, vai falar a respeito justamente do sono e dos sonhos referente aos encarnados. Esse desprendimento do parcial do espírito do corpo físico e esse desdobramento realizado através do mecanismo do sono. E quando pegamos essa passagem do livro, nós vamos ver que não é o primeiro relato a respeito desse desprendimento dos espíritos já desencarnados. Quando nós pegamos no nosso lar, o espírito André Luiz, pelas mãos também abnegadas de Chico Xavier, vai nos trazer no capítulo 36 um sono que André Luiz teve e que neste sono acabou tendo um sonho. Sonhava que estava num bote e nesse bote acabou tendo o encontro, quando desceu do bote, com a sua mãe. Sabemos nos capítulos anteriores que a sua mãe era um espírito muito evoluído. Então, relata que esse encontro acontecia nesse desdobramento em regiões mais elevadas do que o nosso lar. Lá ele fala que teve a oportunidade de participar de alguns estudos e aprofundamentos a respeito da temática do bônus hora. E volta. Mas quando nós pegamos essa questão, como isso se dá? Porque o espírito se desdobra como? Voltamos um pouco também para Allan Kardec. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele relata uma das passagens da sua existência
que no dia 24 de abril de 1866, ele relata na Revista Espírita um acontecimento pessoal para aprofundamento e estudos, dizendo que ele estava doente e a doença havia fragilizado um pouco as suas questões fisiológicas, físicas, e ele estava tendo sonhos regulares, mas sonhos sem sentidos. Mas nesse dia especial, no dia 24 de abril, ele sonha e tem uma clareza da onde ele está, como se realmente fosse um desdobramento. E vê ali espíritos conhecidos, mas ele não sabia dizer se eram encarnados ou desencarnados, mas todos eles aparentemente conhecidos, mas que ele não conseguiria chamar pelo nome. E lá então ele lembra de uma frase que depois que desperta, que volta ao corpo, ele até faz as anotações, que era mais ou menos assim: se enrolarmos uma borracha em torno de uma roda, ela poderá andar por 10 léguas. E ele volta ao corpo. E volta ao corpo com essa frase, pensando, mas o que essa frase quer dizer? O que essa reunião quer dizer? Mas deixa a frase anotada. Na reunião mediúnica, conforme tem as comunicações, ele indaga o espírito que se comunica, o mentor do grupo, para dizer se tinha alguma relação esses sonhos. E o mentor, então, diz que iria verificar se realmente foi um sonho que ocorreu para sua própria instrução, né, ou de repente pelas fragilidades fisiológicas, ou se porventura foi mesmo um desprendimento, um desdobramento. Numa outra reunião, o espírito vem afirmar dizendo: isto foi para que você pudesse compreender um pouquinho mais a profundidade do desdobramento do sono. Vejamos, estamos falando do sono do encarnado, não é a pergunta ainda, tá? Mas neste sono do encarnado estava Allan Kardec em desdobramento, participando de uma reunião de pessoas que estavam de assuntos afins a respeito das invenções da locomoção. E nessas invenções da locomoção, pessoas que se reuniam no mundo espiritual, encarnados, para discutirem, debaterem e aprofundarem conhecimento, junto com os espíritos desencarnados, a respeito do tema, neste caso, sobre locomoção. Aquela frase que ele guardou de memória e fez as suas anotações, que a borracha em torno da roda poderia andar até 10 léguas, não tem nada a ver com o espiritismo, dizia o mentor, mas a ver para que ele pudesse aprofundar a respeito dessas possibilidades do desdobramento. Enfim, pensando na vida de Allan Kardec, aquilo, vida que segue, milhares de mensagens chegando, milhares de realizações em prol da nossa querida doutrina espírita. No mês de junho deste mesmo ano, um médium chamado Morin, o médium Morin, Dr. Morin, ele traz uma mensagem de um espírito que havia desencarnado, um doutor chamado Dr. Caio Lux, perdoe a minha pronúncia, Dr. Caio Lux. E esse doutor vem trazer uma mensagem mais ou menos nesse sentido. Ele, já espírito desencarnado, trazendo então a Kardec. Assim, olha, venho trazer para que vocês, nesses estudos espíritas em torno desse tema, pudessem também me auxiliar. Eu aqui no mundo dos espíritos, acabei me pegando em oportunidade em um sono possivelmente magnético, aonde me desprendi do corpo. E neste sono eu pude avaliar com uma clareza o médico que começou a atuar algumas construções da medicina. E na próxima vida, essas construções foram dando sequência. E cada vez mais esse espírito foi se aprofundando nessa área da medicina. Ao ponto de eu estar numa mesa reunido com múltiplas pessoas ou personagens falando a respeito do avanço das questões da medicina. E quando eu desperto no mundo dos espíritos, porque ele não estava encarnado, ele percebe que aquelas pessoas
eram exatamente vidas das quais ele mesmo havia vivido. E vem trazer a questão, então, como se fosse uma provocação para Allan Kardec e a sociedade parisense. Assim, olha, sobre o sono dos espíritos, como isso poderia acontecer? E Allan Kardec pega e intitula essa mensagem na Revista Espírita de junho de 1866, O Sono do Espírito. E ali Kardec vai trazer as suas conclusões, junto com os membros da Sociedade Parisense, mais ou menos nesse sentido, que quando o espírito, no seu processo já de desencarnação, que ele já não está mais ligado ao corpo físico, ele continua ligado ao perispírito. O espírito sempre vai manter o seu corpo semimaterial. Quanto mais pesado for ainda essa constituição física semimaterial do perispírito, maior necessidade também para este repouso, esse refazimento de forças. Mesmo esse refazimento na erraticidade, no mundo dos espíritos, o refazimento se dá para este corpo semimaterial. Porém, o espírito mantém-se pleno em múltiplas atividades. O perispírito repousa, se refaz, mas o espírito se desdobra e continua em suas atividades. Então, ali, neste artigo, Allan Kardec apresenta o sono natural e o sono magnético. Quando pensamos no sono, aqueles que já tiveram oportunidade de ler ou estudar a respeito das reuniões mediúnicas ou já participaram, às vezes pegamos o doutrinador, realizando os passes magnéticos para que aquele espírito em tormento, em dor ou em processos obsessivos graves entre em sono. Vai um fluido, um passe magnético para que possa envolver aquele espírito sofredor para que ele durma. E este sono magnético induzido faz sim com que atue no seu perispírito e o seu perispírito adormeça. O espírito mantém-se em atividade, a depender da lucidez que goza esse espírito. No caso em tela, onde estamos falando de Dr. Caio Lux, estamos falando de Manuel Filomeno de Miranda, sabemos que o perispírito está se refazendo enquanto o espírito, no caso de Manuel Filomeno de Miranda, está em atividade em zonas felizes. Da mesma maneira, Dr. Caio Lux, que está procurando informações em zonas avançadas para o aperfeiçoamento espiritual. Desta forma, importante diferenciarmos um sono magnético induzido pelo magnetismo para o sono natural, porque quando esse perispírito está se refazendo, o espírito não está dormindo. Quando pegamos no livro Evolução em Dois Mundos, que André Luiz, no capítulo 2, vai falar sobre o corpo mental, que neste corpo mental, ele pode realmente, de acordo com as evoluções gradativas de cada espírito, podendo chegar a um ponto de evolução que já não haja a necessidade de refazimento. Porque o descanso para um espírito evoluído é a mudança de atividade. Eu estou trabalhando em uma obra de uma assistência. Daqui um pouco eu mudo a obra, mas não mudo o trabalho. O trabalho, quando pegamos no Livro dos Espíritos, é contínuo na lei do trabalho. Os espíritos evoluídos e perfeitos trabalham constantemente. Já não há necessidade de um repouso a ponto de necessitar refazer-se as energias semimateriais deste corpo. Porque essa energia agora, já semimaterial, está numa harmonia muito grande com o seu espírito. Vibra de uma maneira tão grande que a energia e a matéria já irradiam uma luz da virtude construída. Então, dessa forma, acredito que fica claro a respeito do sono natural que o espírito realiza na erraticidade.
a depender do seu grau evolutivo. Essas seriam as contribuições. Muito obrigado. Obrigada, Laura, a gente que agradece. Agora nós convidamos a nossa querida irmã Jussara para responder a seguinte pergunta. Como é possível que após a morte os espíritos mantenham a aparência de suas enfermidades, encontrando-se por vezes em estado lastimável? Seria apenas devido às influências psíquicas impostas por seus verdugos? Boa noite, Jussara. Boa noite a todos. Que noite mais rica nós estamos tendo, tem sido muito importante esses estudos para todos nós, estamos tendo a oportunidade de expandir muito e realmente aprofundar no conhecimento dessa obra. Esse trabalho hoje, né, essa pergunta, é um ponto também muito importante para nós estarmos analisando e compreendendo quando nós estamos falando sobre as questões... não queria passar aqui ainda não. As questões do corpo espiritual. Nós escutamos os nossos amigos que apresentaram antes, desde o resumo do Vitor, passando pelo João, pela Tânia, pelo Laudes, e todos eles foram tocando em pontos muito importantes para nós estarmos agora desenvolvendo aqui a nossa reflexão a esse respeito. O João, por exemplo, falou bastante para nós a respeito da questão do pensamento, o quanto o pensamento está por trás de tudo. Então, o que representa esse pensamento? O pensamento, ele está relacionado ao nosso estado de espírito, às nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas vão se refletir no nosso corpo espiritual, como se refletem, inclusive, no corpo material. Mas a questão hoje que nós estaremos abordando é a questão do corpo espiritual. Nós vemos, por exemplo, justamente quando Manuel Filomeno de Miranda fala sobre esse trecho, né, que os corpos denotavam os sofrimentos, né, que estavam eles experienciando pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos que o maltratavam, reduzindo-os à condição de escravo das suas paixões. Então, veja bem, ele está falando que eles são escravos da própria paixão, porque nesse momento, se nós tivermos assim, de posse do nosso equilíbrio, nos empenhando para uma melhora, para estarmos conectados, né, com o bem, com a verdade, obviamente esses espíritos não terão ascendência sobre nós. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, mas espírito não sofre, por que quando o espírito se comunica, né, ele fala que está sofrendo, que tem problema, até reclama de problema físico. Como é que o espírito pode reclamar de alguma coisa física se ele não tem corpo físico? Então, nós espíritas já sabemos que sim, existe um corpo físico, existe um corpo que não é da mesma densidade que nós temos na matéria, mas que reflete todas essas nossas emoções e que vai apresentar a problemática, inclusive, daquilo muitas vezes que o levou ao seu desencarne. Então, não é incomum nós ouvirmos espíritos comunicando em reunião mediúnica, dizendo que tem dor no peito, ou que tem dor na cabeça, ou que tem algum problema dentro desse campo fisiológico. E quando eles estão nesse estado no mundo material, obviamente nós entendemos que é pela falta de conhecimento, né, pela falta de dedicar justamente aos propósitos superiores da vida, e por isso se encontram desse jeito. Eu coloquei aqui nesses slides também, porque eu vou dar isso de lição de casa para vocês, né? Porque já que a gente manda para todos vocês que, né, nos acompanham aqui ao vivo, né? Justamente essa apresentação, para que depois vocês façam uma leitura novamente sobre essas questões super importantes do Livro dos Espíritos, que também nos vai ajudar a clarear um pouco mais sobre tudo isso, né? Então, aqui ficam essas questões
para reflexões depois. Espera um pouquinho que eu estou tentando passar aqui. Ok. Mas o que faz com que o nosso espírito realmente tenha a possibilidade dessa mudança, né, que nem nós vemos? Então, existem algumas propriedades do perispírito, que obviamente nós não vamos estar estudando todas elas, né? Nós vamos estar simplesmente focando naquilo que nos importa hoje. Então, entre todas essas que são apresentadas aqui, plasticidade, densidade, penetrabilidade, visibilidade, sensibilidade, bicorporeidade, unicidade, mutabilidade, o que vai nos interessar mais para o que nós temos que falar hoje é a respeito da plasticidade e depois da mutabilidade. Então, nós vemos, por exemplo, nesse desenho, a moça que dorme sem pijama e quando ela acorda e vai passear no mundo espiritual, ela plasma, vamos dizer assim, ela se vê com uma roupa, ela tem essa possibilidade de alterar aquilo que não representa necessariamente o que está acontecendo no seu corpo físico, né? Aí nós temos o capítulo que é muito interessante nós vermos a respeito de André Luiz quando ele desperta no mundo espiritual. Então, ele perde a noção do espaço e tempo, estava certo que não pertencia ao mundo dos vivos e, no entanto, seus pulmões respiravam. Lembra quando a gente tocou a respeito, né, dos órgãos, né? Aqui tem mais uma referência, então, para nós, que ele fala sobre os pulmões que respiravam. Então, nós vemos a condição que se encontra André Luiz no momento em que ele estava nas zonas inferiores. Tudo bem, isso é produto, resultado do artista que leu a obra e que está fazendo assim a sua colocação, mas ela é muito rica, mesmo para nós entendermos de acordo com a própria descrição de André Luiz, né? Quando ele, inclusive, fala que ele tinha fome, tinha sede, que a barba cresceu, que a roupa começou a rasgar, e como ele, inclusive, sentia a necessidade de alimentação, né? No livro Céu e Inferno, né, depois também vocês leem com mais calma, mas nós vemos que o espírito, né, enquanto tiver algum ponto de contato entre o corpo e o perispírito, ele vai ficar sofrendo com as suas impressões. E isso vai refletir na forma como o espírito está, principalmente no caso de uma morte repentina, né, violenta, no caso repentina, ele vai realmente mostrar também e ter mais colocada assim essa necessidade, né, dessas sensações da vida orgânica, por isso que vai sentir a fome, vai sentir a sede, essa necessidade. Nós vemos aqui já, então, nessas ilustrações, quando André Luiz já foi recolhido lá no nosso lar. Então, a gente olha aqui para André Luiz, né, vocês lembram da primeira imagem, ele todo lá, né, desgrenhado, barbudo, cabeludo, aí a gente vai pensar, será que tem, né, barbeiro, cabeleireiro, né, marcaram lá uma hora para o André Luiz e fazer toda, né, essa limpeza? Não, né, porque justamente aquilo que nós estamos querendo falar hoje é o reflexo do nosso pensamento, é o reflexo do estado emocional do espírito. À medida que ele vai se recompondo, que ele vai, vamos dizer assim, entrando cada vez mais em sintonia com propósitos mais altos, mais evidentemente ele vai apresentando, né, o equilíbrio que visivelmente se reflete no seu corpo espiritual, né? No caso da mutabilidade, como nós falamos, que é a propriedade que permite mudanças no perispírito em decorrência de processo evolutivo, a mutabilidade ocorre no que se refere à substância, à forma e à estrutura perispirituais. Nós vemos casos que Manuel Filomeno de Miranda tem apresentado nas suas obras, que são quando os espíritos vão para um fenômeno, atingem uma aparência lupina, para um fenômeno de licantropia ou zoantropia, sobre a influência, né, até inclusive de outros em processos hipnóticos, como nós podemos ver nessa imagem. Então, numa imagem onde no livro Libertação, André Luiz mostra, né, que essa mulher estava num tribunal
e ela tinha assassinado seus filhos, seu marido, e assim ela assumiu essa forma, condenada por esse tribunal. Então, nós vemos como, de novo, de acordo com a disposição mental, e nesse caso, um espírito que se encontra fragilizado, que se encontra dominado, ele é muito mais suscetível a receber essas sugestões que ocorrem nesse sentido. Aí, também, no Libertação, fala, né, dos rostos horrendos, deformados, mutilados, aleijados, pessoas desequilibradas, e quase todos aqueles seres que sugavam as energias, né, vampirizavam as energias dos encarnados, utilizando-se de furto psíquico. E aí nós vemos no Céu e Inferno, quando Kardec fala justamente a respeito, né, de espíritos, né, dentro da parte dos espíritos sofredores, como eles, né, acabam se servindo, como nós vimos no caso do Libertação, tentando subjugar aqueles que são mais fracos, mas também partindo em direção aos encarnados, como forma de poder manter, assim, aquela constituição mais densa, as sensações, através justamente desses processos de vampirização, que significam a retirada dos fluidos vitais, né? E também nessa descrição do espírito novel, né, fala a mesma coisa, né, a respeito das formas sombrias, desoladas, todos aqueles que se encontravam nesses processos. Então, é muito importante nós refletirmos sobre isso, né? Essa obra, né, a obra espírita, e sem dúvida alguma, né, a obra de MPM, ela traz para nós, assim, esse convite para nós aprofundarmos no conhecimento, no entendimento, mas, acima de tudo, para nós usarmos este entendimento e conhecimento a nosso favor, porque a qualquer momento nós estaremos de retorno, né, à nossa pátria espiritual, e nós queremos estar em condições melhores do que aquelas que nós já experimentamos. E tendo essa compreensão e conhecendo e entendendo que nós podemos hoje mudar completamente esse nosso processo, porque é muito fácil nós mudarmos esse processo. Nós vemos, por exemplo, no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, quando fala da mãe, né, que se torna obsessora da segunda esposa do marido, que por negligência deixou que o filho, que era dessa primeira esposa, morresse. No momento em que esse filho morreu e que há necessidade desse filho reencarnar, e que somente essa segunda esposa teria a possibilidade de recebê-lo, ela se transforma de obsessora num anjo protetor daquela mulher. Então, você vê que com uma mudança de foco mental, nós saímos, né, daqueles charcos, daquela inferioridade, para justamente mudarmos as nossas vibrações. São muitos os exemplos que nós temos, né? Por exemplo, então, nos Obreiros da Vida Eterna também coloca a respeito dos espíritos que ainda ficam conectados aos seus despojos, né, porque não conseguem, por um motivo ou por outro, se desligar dessa situação. O vampiro, no caso do nosso lar. Então, nós vemos a condição dessa mulher que costumava fazer abortos, né, para pacientes, e que traz essa marca. Então, nós vemos realmente nessa imagem o que reflete o seu estado de espírito, e até no A Vida Continua também, quando existe esse contato com os espíritos. Então, hoje foi o que nós tínhamos preparado para vocês. Obviamente, né, são sempre assuntos bastante complexos, bastante difíceis, que merecem, né, depois que cada um de nós pesquisemos mais, estudemos mais, porque também cabe a nós esse trabalho, né, de disseminar o entendimento, para que a gente
perca aquela noção de que nós não estamos, às vezes, não estamos no controle. E, às vezes, nós temos essa tendência de culpar os espíritos, até Deus mesmo, pelo que nos acontece, pelas ligações que fazemos espirituais, quando está em nosso poder hoje determinar em que casa mental nós estaremos atuando para que posteriormente, quando for chegado o momento do nosso retorno à pátria espiritual, nós possamos já imediatamente estar junto às correntes de espíritos que usam o seu trabalho para servir e não que dão trabalho aos servidores. Maravilha, Jussara. Muito obrigada, como sempre, as suas ilustrações muito didáticas. O pessoal está agradecendo aqui no chat também. Eu vou aproveitar alguns minutinhos que nós temos ainda para pedir para o Laudes nos falar um pouquinho a respeito desse perispírito que aparentemente dorme, que o espírito, então, vai visitar outras regiões do mundo espiritual, no caso, em específico, Manuel Filomeno de Miranda. Afinal de contas, como que ocorre essa separação, Laudes? Eu terminei, aí a Gisele me falou assim, tá, mas e o espírito se desprende do perispírito, e como é que ele fica lá? E aí? Você respondeu uma pergunta e gerou confusão na outra. Nós não podemos esquecer que o perispírito não é uma camada única. O perispírito também possui algumas camadas da semimaterial, até a ligação da pureza direta ao espírito. Então, as camadas materiais permanecem no refazimento. O espírito que se desdobra, ele sempre estará delimitado pelo perispírito. Porém, não digo a totalidade perispiritual, porque uma área material ainda necessita desse refazimento. Então, só para deixar claro que neste desprendimento, o espírito não está sem nenhuma limitação. O seu corpo perispirítico o acompanha, porém não as densidades semimateriais mais pesadas que necessitam deste refazimento. Agora eu consegui entender. E melhor, né? E uma companheira aqui também no nosso estudo disse que também estava com essa dúvida, então foi bom a gente trazer novamente aqui. Olha, como sempre, a nossa gratidão por todos os coordenadores que se esforçaram, se dedicaram em nos trazer tantos aprofundamentos, a todos aqueles que se reúnem conosco todas as quartas-feiras para estudarmos juntos, né? Porque se não tivessem aqui com quem nós estudarmos, o grupo não teria o seu sentido, né? Seu propósito.